fonética e fonologia, e o tema específico do vídeo de hoje é a descrição dos segmentos vocálicos. Eu já gravei no vídeo anterior a esse aqui, ou melhor, nos vídeos anteriores aqui no canal, sobre esses parâmetros articulatórios para a descrição dos segmentos vocálicos, entre eles a altura da língua, o arredondamento dos lábios e a anterioridade e a posterioridade da língua. Mas, antes de eu fazer um apanhado geral, uma revisão geral sobre esses três parâmetros articulatórios fundamentais, que é o que eu vou fazer no vídeo de hoje, uma espécie de revisão bem rápida, né? Para quem está assistindo esse vídeo sobre fonética e fonologia pela primeira vez, deixa só eu trazer dois conceitos que são fundamentais para entender a localização desse vídeo, ou a localização desse tema, né? Eu sou um estudante de letras atualmente e existem algumas disciplinas nessa faculdade que giram em torno do eixo da linguística. E fonética e fonologia é uma dessas disciplinas. Eu já tive essa disciplina no ano passado, em 2022, então agora, tendo já concluído ela, me senti minimamente confortável para gravar sobre, né? Mas, então, como eu dizia, no curso de letras tem um eixo geral, no curso de letras, português e inglês, você estuda desde literatura, estuda linguística, são os eixos, né? Estuda a parte pedagógica, a língua estrangeira moderna e por aí vai. E esse eixo de linguística, que é o que eu mais me identifico, que eu gosto mais, que eu tenho mais afinidade, né? Fonética faz parte dele. Então, antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, quero só fazer uma breve revisãozinha do que seja linguística e fonética também, sabe? Para quem está chegando aqui pela primeira vez nesse vídeo, né? Mas, então, vamos à definição do que seja linguística, isso de acordo com este livro da Thaís Cristófaro e Silva, que é um livro específico de fonética, que é essa playlist de fonética e fonologia, né? Mas em todos os livros assim que envolvem linguística sempre tem uma definição, e para ela a linguística é o seguinte: é a ciência que investiga os fenômenos relacionados à linguagem e que busca determinar os princípios e as características que regulam as estruturas das línguas. Então eu vou repetir com mais calma esse conceito. Linguística é a ciência que investiga os fenômenos relacionados à linguagem humana, né? E que busca determinar os princípios e as características que regulam as estruturas da língua. Então, isso é linguística. Este é o meu foco no canal de linguística e é uma das áreas que eu mais tenho interesse mesmo em aprender em letras, apesar de eu gostar de literatura e das outras áreas também, né? E fonética e fonologia, que é a playlist específica, tema desse vídeo, inclusive, é fonética, segundo a Thaís Cristófaro Silva. Fonética é a ciência que apresenta os métodos para a descrição, classificação e transcrição dos sons da fala. Então, eu vou repetir. Fonética é a ciência que apresenta os métodos para descrever, né, para descrição, classificação e transcrição dos sons da fala, principalmente aqueles sons utilizados na linguagem humana. E aí ela diz algumas áreas específicas. E aí a gente aprende várias coisas nessa disciplina, desde aparelho fonador, como que os sons da voz, os sons da fala humana são produzidos, até que chega em determinado momento que é preciso entender melhor sobre duas situações. Deixa eu ver se eu acho a página correta aqui, que eu acabei de perder aqui. Depois de aprender sobre o aparelho fonador, onde é que se localizam, né? Eu já tenho vários vídeos gravados sobre isso, né? O lugar de articulação, o modo de articulação, se é desvozeado, se não é vozeado. Não vou repetir aqui, mas o fato é que, como eu disse, fonética busca transcrever, busca descrever, classificar os sons da fala. E até que chega um momento que é preciso entender, então, ou descrever os segmentos consonantais, ou seja, as consoantes e os segmentos vocálicos. E aí ela traz um trecho no texto dela que eu acho interessante, que diz o seguinte: todas as línguas naturais possuem consoantes e vogais. Todas as línguas naturais possuem consoantes e vogais.
entenderemos por segmento consonantal um som que seja produzido com algum tipo de obstrução na cavidade, né, do trato vocal. Então, vou dar um exemplo aqui, tá bom? Vou usar a letra, né, mas não é, nessa disciplina específica não se usa esse termo, mas a letra B, por exemplo, ou o fonema B, se você tentar produzir ele, ó, pensar na palavra bola, então para que o som desta palavra surja, você tem que, sabe, bola, obstruir a passagem de ar para que saia a letra B. Então por isso que ela é uma consoante, é uma das características de consoante, é que haja obstrução. E daí existem, eu já gravei vídeos específicos também, entendimentos do que seja então as consoantes, o lugar de articulação dela, o modo de articulação e por aí vai. Existe uma tabela fonética consonantal e hoje, nos últimos vídeos, eu gravei sobre a transcrição e a descrição, na verdade, dos segmentos vocálicos. E o que seria né, a descrição dos segmentos vocálicos? É justamente o contrário das consoantes. Ou seja, a produção de um segmento vocálico, a passagem da corrente de ar não é interrompida na linha central, portanto não há obstrução ou fricção. E eu posso dar um exemplo, pode tentar você mesmo fazer aí as vogais, né? Emitir esse som das vogais. Então, A, E, I, O, U, você percebe que a passagem ou a corrente de ar, ela passa livremente pelo trato vocal, pela boca, e por tudo que envolve ali na produção dessas vogais, né? E aí, no estudo da descrição, na verdade, dos segmentos vocálicos, alguns elementos ou alguns parâmetros articulatórios são levados em consideração, entre eles a altura da língua, a anterioridade e a posterioridade da língua e o arredondamento dos lábios. E o tema de hoje é fazer uma revisão bem rápida sobre isso. Eu fiz questão de fazer essa revisão até aqui para a pessoa que esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez entender por que eu gravo especificamente sobre fonética e fonologia, uma playlist sobre isso. Então deu para ter uma ideia geral, né? Bom, mas na descrição dos segmentos vocálicos existem alguns parâmetros articulatórios. Existem os parâmetros articulatórios básicos, né? E depois, ou os primários, e depois existem os parâmetros articulatórios secundários, que é o tema do próximo vídeo. Os primários, que foi o que a gente aprendeu na faculdade, porque os secundários a gente nem vê ou passa por cima, ou vê bem basicamente, mas são três, como eu disse. A altura da língua refere-se à posição que o corpo da língua ocupa no trato vocal durante a articulação de um segmento vocálico, mas a posição horizontal, vertical, ou seja, a altura dela. A altura da língua nesse sentido. Então eu vou tentar dar um exemplo. Vamos pensar na vogal I. Seria mais fácil observar isso em termos comparativos, né? Deixa eu pensar a vogal I e a vogal A. I, A. I, A. Então, neste caso, é possível perceber que quando você emite o som da vogal I, a língua está alta. I, ela está na posição vertical mais próxima do céu da boca. Enquanto que A é baixa na classificação, né? Então, a língua está baixa. Beleza? Então esse é o primeiro parâmetro articulatório primário, né? A altura da língua. Já a anterioridade e a posterioridade da língua refere-se ao corpo da língua, a posição ocupada também igual à altura, mas na dimensão horizontal. Então, enquanto que a altura da língua na dimensão vertical, se ela está mais próximo do céu da boca, vamos dizer assim, entre aspas, ou mais para baixo, a anterioridade e a posterioridade refere-se à dimensão horizontal, se ela está mais próximo da cavidade bucal ou se está mais distante. Então, quanto mais próximo da cavidade bucal, mais à frente, né? mais à frente na cavidade bucal, na verdade, o nome que se dá é a anterioridade. E quanto mais ao fundo, posterioridade. Então, novamente, eu vou tentar dar um exemplo com isso. Então, eu já dei o exemplo da vogal I e a vogal A. Então, a vogal I, ela está alta e a vogal A, ela é baixa. E, pensando agora em termos de anterioridade e posterioridade, a vogal I, ela
eu vou usar nesse caso para ficar em dois extremos a vogal I e a vogal O. Então a vogal I, ela é mais anterior do que a vogal A, que é posterior. Então vamos tentar identificar isso no movimento. I, O. I, O. I, O. Realmente, então o I ele é mais anterior e o O é mais profundo, né? Mais posterior. O. Então veja que há esse deslocamento. Se você pesquisar aqui no YouTube, eu até deixaria, se eu editasse esse vídeo, eu ia deixar aqui o que acontece com a língua. Com a língua. Tem um vídeo que mostra o raio-x, né? O que está acontecendo com a língua, ela está se movimentando, assim, é bem interessante. Beleza? E por fim, o último desses parâmetros articulatórios primários é o arredondamento dos lábios, no caso nós estamos falando de vogais, né? Então esse é um pouco mais tranquilo de entender. É o arredondamento mesmo dos lábios. Então eu já vou começar logo com um exemplo. Vamos pegar de novo a vogal I e a vogal O. A vogal I, veja, não há arredondamento dos lábios, então é não arredondada. E a vogal O, olha só, é arredondada. Entenderam? Então, na transcrição ou na descrição fonética, na produção da fala, né, nos segmentos vocálicos, existem 3 parâmetros primários, que é a altura da língua, a anterioridade da língua e o arredondamento dos lábios, beleza? No próximo vídeo trarei as articulações secundárias nos segmentos vocálicos, que é a duração, desvozeamento, nasalização e tensão. Talvez eu grave um vídeo para cada um, não sei, vou ver. Valeu!